pra sempre nesse amor, pra sempre, pra sempre, pra sempre nesse amor, pra sempre, pra sempre, pra sempre nesse amor. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Vives em mim, em meu coração pra sempre. Tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Aí, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a quem está acompanhando a gente pela internet aí. Muito bom. Vou orar para a gente começar o nosso culto aqui. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui em sua casa louvando o seu nome, Pai. Te peço para que o Senhor fale conosco por meio desse culto. Que o Senhor esteja conosco aqui, Pai. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando? Isso aí, gente, que possamos cantar essa próxima canção, Viva Estás, com alegria no nosso coração, que você venha estar disposto, saber que o Senhor vive em nós e que você possa louvar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Amém? Onde estava meu coração? Me resgatou com sua forte mão, e das cinzas me resgatou. Hoje em seus braços seguro estou. Pelo amor não posso explicar. Todos os dias vou te buscar. Por tua graça caminharei. Em liberdade eu viverei. Em ti, sou livre, te exaltamos, o teu amor é pra sempre, oh, oh, oh. Tu vives estás em mim, meu coração é teu, vivo por teu amor, livre em ti, eu sou.
pra sempre. Oh, oh, oh. Declare mais uma vez. Em ti sou livre. Te exaltamos, o teu amor é pra sempre. Oh, oh, oh. Tu vives em mim, meu coração é teu. Vivo por teu amor, livre em ti eu sou. Tu vives em mim, meu coração é teu. Vivo por teu amor, livre em ti eu sou. Oh, oh, oh. Isso aí. Nós vivemos pelo Senhor, amém? E Ele, o nosso Senhor Jesus, é o nosso único caminho. Vamos declarar isso com a nossa próxima canção. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Tempos de aflição eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor. Eu tenho hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Ele é o nosso único caminho. Que venhamos dizer agora, nesse momento, o porquê de nós estarmos aqui, que é somente para adorar o Senhor. Vamos declarar: vim para adorar-te, vim para prostrar-me diante da presença do Senhor.
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Pessoal, eu tô aqui a pedido do pastor Mateus. Ele infelizmente não pôde vir hoje. Ele acabou ficando um pouco resfriado. E aí, por orientação até da igreja, a gente achou melhor ficar em casa e segunda-feira vai fazer o teste. Mas ele tá bem, foi só um resfriado mesmo. Hoje mesmo ele acordou 100%, Rebeca não teve nada. Mas que ele esteja nas nossas orações aí para eles melhorarem o quanto antes também. Vou pedir pro Patrick orar pra gente, beleza? Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite, por todos nós estarmos aqui, apesar das dificuldades, apesar dos empecilhos que são colocados à nossa frente. O Senhor nos trouxe aqui para estarmos louvando e glorificando o Teu nome, Pai. Peço para que o Senhor venha estar com o pastor Mateus Santiago, com a Rebeca também, que estão um pouquinho indispostos. O Senhor possa estar cuidando da vida, principalmente do pastor, Pai, que o Senhor possa estar trazendo a cura, trazendo a melhora para ele, Pai. Esteja conosco agora, que esteja guiando a palavra do Jonas logo mais, que ele esteja sendo usado por Ti para falar aos nossas mentes e corações. Abençoa a nossa equipe de louvor aqui, Pai, para que nós possamos realizar um louvor digno de ser ouvido por Ti, Pai. Guarda-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, sim te oro, sim te peço. Amém. Pode ficar assim, sentar, por favor. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer
te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Hoje o nosso tema é correndo para Cristo. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Que diz assim a palavra de Deus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos orar. Bendito Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua palavra.
peço que ela seja aplicada aos nossos corações, que a Tua palavra possa de fato ser pregada, testemunhada e que ela possa impactar os nossos corações. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Eu sempre gostei de esportes, sempre fez parte do meu dia a dia. Inclusive, aqui na igreja acontece nas quintas-feiras o Ministério do Futebol. Os meninos que participam, eles sabem disso. Eu me canso muito rápido. Esporte me cansa rápido. Eu fico muito rápido, ofegante, perco o fôlego, fico com a língua para fora, por assim dizer. Os meninos do futsal, eles até mesmo gritam comigo e dizem assim: vamos, Jonas, corre, levanta, nosso time não pode perder. Tem até um encorajamento por parte do time para que eu não desista, mas que permaneça correndo e jogando. O time se apoia e ninguém pode se esmorecer e ficar parado. Mas muitas vezes em relação à fé cristã, nós estamos como esse início que eu acabei de dizer, cansado. E eu gostaria de iniciar a nossa reflexão fazendo com que você reflita. Você já se sentiu desencorajado na fé cristã? Cansado a ponto de desistir? A ponto de suas pernas pararem e ficarem moles como se estivessem sem força? Pois bem, aqui em Hebreus 12, que foi o texto que nós lemos, é retratada como uma corrida. A fé aqui é retratada como uma corrida. É uma figura de linguagem que eles utilizavam por conta do ambiente que eles estavam. Você tinha os esportes gregos, os esportes romanos. Então a corrida era algo comum. É retratada a fé aqui como uma maratona, longa e cheia de obstáculos. E se eu estiver desencorajado e sem motivação para seguir adiante, possivelmente podemos parar, estagnar e até retroceder em alguns casos. Mas para que a gente possa desenvolver Hebreus 12, que é o assunto principal, é necessário voltar um pouco antes para entender o contexto. Em teologia nós aprendemos que é necessário analisar o contexto para poder compreender o que o assunto está sendo dito. Em Hebreus 11, é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Ali você tem uma lista de homens que viveram pela fé e que impactaram o ambiente que eles estavam inseridos. Volta aí, vamos ler do verso 4, abre capítulo 11, vira uma página, o verso 4. Ele começa falando sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Eu preguei sábado retrasado que Caim havia oferecido a Deus uma oferta pela fé e que ele deu de acordo com a fé dele. Olha o verso 5, pela fé Enoque foi trasladado. Olha o verso 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ou seja, vai dizendo sobre vários homens que viveram no período da antiga aliança e que realizaram grandes feitos através da fé. E agora no capítulo 12, que é o capítulo que nós lemos, na parte de introdução, diz assim: portanto, nós também. Portanto, nós também. O que ele quer dizer em relação a isso? Ele começa dizendo, portanto, nós também, nós devemos viver pela fé. Assim como esses homens da antiga aliança realizaram grandes feitos através da fé, nós também agora devemos realizar coisas pela fé. Ou seja, aqui ele cria uma relação do modo como eles viviam e o modo de como devemos viver. O que ele quer dizer é que agora é responsabilidade dos hebreus, que é o destinatário da carta, e nós vivemos pela fé. Entender de que essas histórias da antiga aliança, desses homens movidos pela fé, elas não existem para entretenimento. Muitas pessoas leem a história de Moisés e acham que está ali simplesmente por estar. Leem as histórias de homens que impactaram a sociedade e acham que aquela história está ali por estar. Não. Elas são um referencial para nós. Esses homens viveram pela fé e impactaram o ambiente que eles estavam inseridos. Ou seja, o que ele estava dizendo, então, que a responsabilidade de cada um de nós, dos hebreus, da igreja agora, viver também pela fé. Esses homens da antiga aliança, eu trouxe alguns fatos que eles fizeram. Eles se opuseram ao faraó.
Eles passaram o Mar Vermelho, derrubaram o muro de Jericó, conquistaram reinos, fecharam bocas de leões, apagaram o poder do fogo. Eles foram torturados, eles foram açoitados, tiveram que se vestir de peles de animais, eles foram cerrados no meio, eles foram destruídos. Tudo isso por causa da fé. E o autor aos Hebreus está dizendo: agora é a vez de vocês, portanto, nós também devemos viver pela fé. Somos movidos a enfrentarmos os mesmos obstáculos e dificuldades, do mesmo modo que eles enfrentaram, movidos a fazer coisas incríveis através da fé, uma fé que nos leva a fazermos um serviço a Deus de maneira sobrenatural. Suportar o sofrimento dessa vida, de modo que o mundo não consegue entender, ou seja, eles viveram pela fé e também devemos viver pela fé. O verso 1 que nós lemos, ele continua, logo após dizer isso: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Muitas vezes na nossa jornada de fé, nós acreditamos de que estamos caminhando sozinhos. Às vezes nós temos esse sentimento de que não existe mais ninguém, mas aqui nós temos uma lista para nos motivar e que mostra de que esses homens, eles foram sinceros em relação à fé. Ou seja, nós devemos olhar o testemunho deles e também viverem como eles viverem. Às vezes acreditamos que estamos sozinhos na fé, mas quando olhamos para esses exemplos desses homens, nos lembramos que eles moveram por fé para que ocorresse a concretização da obra consumadora de Cristo na cruz, e percebemos de que não estamos sozinhos, são testemunhas da fé. Então esse é o quadro, e eu gostaria de tirar algumas lições diante disso. Então o que nós aprendemos com a fé verdadeira? O que devemos deixar em prol de viver uma fé que seja sincera, que seja verdadeira? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que devemos deixar todo o embaraço, todo o peso. Olha só o que o verso 1 continua dizendo: deixemos todo o embaraço. Em algumas traduções é dito como peso. É uma característica como eu disse, que ele está falando sobre as corridas, né, gregas, e também citando algumas corridas romanas, a linguagem que ele utiliza aqui. Ele possivelmente está dizendo sobre aqueles corredores antigos romanos. Eles corriam pelados, porque eles estavam preocupados com o peso da roupa. Ou seja, como eles queriam andar mais rápido, o que eles faziam? Eles se despiam completamente, tirava tudo que eles estavam usando com o objetivo de correr mais rápido, de chegar mais rápido ao final da corrida. Você já viu aquelas corridas bizarras, onde as pessoas colocam pessoas em seus ombros, colocam fantoches, fantasias de chapolim, fantasias de dinossauro, colocam esposa no ombro? Sabe, uma das coisas que mais acontece nessas corridas, essas pessoas não chegam até o final, elas não suportam o peso, ela não chega na linha de chegada. Então a orientação aqui é que nós devemos retirar todo o peso, pois o peso, ele atrapalha a caminhada da nossa fé. A nossa jornada se torna mais dura, mais complexa. Isso é mais penoso, é mais dolorido. E por isso que a orientação aqui do autor aos Hebreus é: retire todo o embaraço, retire o peso dos seus ombros. Retire o peso. Aqui, quando ele diz a respeito do peso, pode ser que ele esteja citando aos rituais judaicos antigos. Como ele estava falando sobre homens que viveram na antiga aliança, ele possivelmente está se referindo a isso, ao fato das pessoas que quererem realizar de novo feitos que só era válido na antiga aliança, pois Cristo não havia vindo. Então eles guardavam o sábado, eles comiam a comida especial, a circuncisão, as lavagens, as imposições de mão. Essas eram as coisas comuns no antigo pacto. No novo pacto, aquelas coisas se tornam um peso, assim causando dificuldade. Possivelmente ele está se referindo isso aos irmãos da igreja, aos hebreus, que não deixaram a antiga aliança. E hoje também nós vemos isso, né? Não é só Jesus, hoje é Jesus mais alguma coisa, é Jesus mais comida, é Jesus mais o sábado, é Jesus mais circuncisão.
Então, se você tinha algum questionamento, se você já perguntou alguma vez ao seu pastor, pastor, por que a gente não guarda o sábado? Aqui está a sua resposta. Porque Cristo já consumou, Ele cumpriu a lei, Ele é a lei. E por isso que então a antiga aliança, nós não praticamos alguma coisa. Não foi que ela foi negada ou foi deixada para trás, mas ela foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Então por isso que a orientação, deixe o peso, deixe as coisas que te atrapalham de servir a Deus. O que ele quer dizer aqui é que muitas vezes nós estamos nos baseando em obras inúteis e pesadas que dificultam a seguir adiante. Focar nessas coisas tira um olho do que realmente importa. Não é apenas uma questão de liberdade cristã, mas é algo que tira o seu foco, que acaba te distraindo do que realmente importa. Tanto que quando o apóstolo Paulo em Romanos 14 fala disso, ele fala sobre fracos e fortes. Os fracos, eles viviam na antiga aliança, realizando vários feitos. Os fortes, eles entendiam que a sua liberdade cristã, Cristo já havia cumprido, e portanto eles podiam desfrutar de diversas coisas. Então, se existe um fraco, é alguém que vive ainda seguindo a aliança, seguindo rituais, acreditando de que isso é necessário, e esquece da suficiência de Cristo, esquece totalmente da suficiência de Cristo. E hoje, muitos vivem em rituais, por assim dizer. Colocam uma série de coisas no Evangelho. É Jesus mais alguma coisa? Eu devo fazer penitências? Eu devo colocar mais alguma coisa no Evangelho? Não. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Você já frequentou uma igreja e a igreja disse assim, que ir ao cinema é pecado? Que usar bermuda é pecado? Deixar de praticar, que você deveria deixar de praticar esporte, deixar de comer certos alimentos? Onde tem isso no Evangelho? Isso são rituais que os homens acrescentam, que eles colocam. Isso não é um Evangelho, isso é um Evangelho misturado, e que não é sincero, e que não é verídico, e que não deve ser praticado por um crente verdadeiro. Permitindo essas atitudes, faz com que eu me esqueça de fato quais são os meus erros, e acaba me dando uma sensação de santidade, ao invés de lutarmos conscientemente do que realmente nos afasta de Deus. E assim lutamos contra bobagens, segurando pesos que não precisamos carregar, Devemos correr olhando para o autor e consumador da nossa fé, e não vestidos de legalista. Então surge um questionamento: como nós nos livramos do peso, então, desse embaraço? A resposta está no verso 2. O verso 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em algumas traduções diz assim: olhando firmemente para frente. A ideia é que nós seguimos adiante, olhando para frente e não para trás. Seguir sua jornada que está focada em Cristo e somente nele, sem nada mais. Eu vi uma entrevista de um grande corredor. Ele analisava corridas depois que ele estava aposentado. E ele sempre dizia assim: aquele cara não vai ganhar. E um dia perguntaram para ele: como você sabe se a pessoa vai ganhar ou não? Ele disse que ele sempre analisava os corredores que ficavam olhando para trás, para ver quem estava vindo atrás, preocupado se iriam passar ele. Então, se esse cara ficasse olhando para trás, ele dizia: esse cara vai perder. Na fé é da mesma forma. Quando nós olhamos para a antiga aliança e focamos nela, nós esquecemos do principal. Os nossos olhos não devem estar virados para trás, mas sim fixados para frente, no nosso autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra autor nas corridas significa percursor. Então, se Cristo é o autor, Ele é percursor. Aquele que chega primeiro, que sabe cada detalhe da jornada, conhece o caminho, as curvas, a direção correta. Ou seja, nós seguimos o autor da trajetória.
Nós corremos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então nós estamos seguindo aquele que criou o percurso que nós estamos traçados. Ele é quem criou, Ele sabe tudo. Então é por isso que nós seguimos Ele. Porém, o pecado é um peso difícil durante o percurso da fé. E só temos um jeito de vencer o pecado, é pela fé. É olhando a Cristo e sua obra redentora. Hebreus 12:2 ainda continua dizendo: suportando a cruz e desprezando a afronta. Era algo comum durante aquelas corridas terem torcidas. No caso aqui, a ilustração é Jesus correndo. Ele é o corredor e ele está sendo vaiado pela torcida, zombado e humilhado. Todos estão dizendo para ele abandonar, deixar a corrida e ir para casa. Vem Satanás e diz para ele: pula daí, os anjos vêm e te buscam. Nós vemos o sofrimento de Jesus, foi grande. No Getsêmani, ele suou sangue. Inclusive quem diz isso é Lucas. Lucas é médico. Lucas é um médico. E para uma pessoa suar sangue é um quadro gravíssimo, e em poucos casos acontece isso. É chamado de hematidrose. É um caso que em poucos casos acontece isto. Jesus, ele teve terror, ele teve um susto, ele teve angústia, ele sofreu, ele padeceu, ele recebeu diversos sofrimentos. Tudo isso para que eu e você então fosse salvo. Então como que eu, como crente, vou viver ainda em diversos rituais, seguindo esses rituais que só nos atrapalham de servir a Deus, que só nos atrapalha de fato em focar na pessoa de Jesus? O que Jesus está mostrando é que Ele já venceu, e portanto agora podemos lutar contra esses pesos, contra esses pecados que têm nos atrapalhado, e que devemos desistir do pecado, mas não desistir da nossa corrida, mas suportar através, pois Ele venceu a corrida. Se você continuar o verso 2, diz assim: desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Ele cumpriu a sua missão, ele suportou dores, ele padeceu e morreu na cruz do Calvário por nós. Terceiro ponto, nós devemos depender de Cristo. Hebreus 12:2, e assentou-se à destra do trono de Deus, foi o que eu acabei de falar. Jesus, ele foi o primeiro corredor, essa é a ilustração aí, a cruzar a linha de chegada. Ele cruzou com a cruz para que pudéssemos lutar hoje e correr essa corrida de fé. E é por isso que devemos depender de Cristo na nossa vida, pelo seu ato de salvação, pelo seu cuidado. E depender de Cristo significa que podemos resistir todos os empecilhos que nos impedem de realizar essa corrida por completo. Olhar atrás jamais, mas olhar adiante, pois Cristo está diante de nós, na linha de chegada, nos esperando de braços abertos. Só através de Cristo conseguimos alcançar a verdadeira fé. Uma das características das corridas é que nos finais das corridas, os corredores chegavam ao final exaustos, ofegantes, praticamente mortos. Essa é a ideia de que teremos de fato um final nessa corrida, onde poderemos um dia nos jogar no chão, mas até chegar ao final devemos seguir essa corrida lutando de todas as formas, pois Cristo já venceu a corrida. Colossenses 2:6-23 diz o seguinte: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graças, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade.
no qual também estáis circuncisado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados pela carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, neles também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que nos ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Ou seja, irmãos, nós não podemos voltar à antiga aliança, mas nós devemos olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Viver uma fé verdadeira requer deixar tudo que nos impede de fato de viver. Eu gostaria que você pensasse, o que de fato tem te impedido de viver uma fé verdadeira? O que tem sido o peso que você não tem conseguido carregar, que não tem conseguido caminhar? Temos tantas coisas que colocamos, mas de fato é somente Jesus Cristo que pode nos ajudar, e de fato é Ele quem pode nos capacitar a viver uma fé verdadeira. Vamos orar para finalizarmos. Bendito Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo texto que nós lemos. De fato, o Senhor é o único e nós devemos depender do Senhor, devemos caminhar junto com o Senhor e depender totalmente da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor venceu essa corrida e, portanto, nós estamos caminhando, estamos correndo. Não deixe nós olharmos para trás e desanimarmos. Não deixe nós fitarmos os nossos olhos com coisas que vão nos atrapalhar, mas focar diretamente no Senhor, pois o Senhor já venceu. Nos ajude a sermos conscientes e melhores a cada dia. Nos ajude a viver um evangelho que seja segundo o Teu coração. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor com essa canção. Vamos declarar que nós somos filhos de Deus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus
Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Libertar e nem fim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Um pedido de, pelo amor de Deus, da galera da multimídia, para tá precisando de gente para ajudar. Quem puder ajudar, por favor, falar com a Carol. Tá precisando, então, bora lá. Quem se sentir tocado, vai lá. Discipulado, ontem rolou um discipulado, 10h30 da noite, foi massa, eu participei, foi uma experiência muito louca. Eu ainda vou confirmar se vai ter na sexta que vem, eu acho que vai. Vai, então vai. Então sexta que vem tem de novo, 10h30, a gente está lendo um livro que chama Como Fazer Escolhas e Não Se Arrepender. O inicial agora foi sobre Davi e Batseba, tá massa, eu aconselho participarem. E por último, os adolescentes estão fazendo brigadeiro e pipoca, vão vender agora aqui no final para a gente. Eles estão querendo juntar dinheiro para ajudar na troca dos instrumentos da banda. Então, quem puder comprar um brigadeiro, comprar uma pipoca, ajudar o pessoal aí, beleza? Então, vamos orar para a gente encerrar aí com a banda. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Te agradeço porque esse culto tocou aos nossos corações, te agradeço pela palavra, te agradeço pelo louvor, Pai. Continue nos abençoando nesse final de semana, nos abençoe amanhã também na EBD, Pai. Perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé novamente, vamos cantar Desperta. Vamos louvar o Senhor. Despertar, eu cantarei, seu nome eu proclamarei. No ritmo do teu coração levarei a salvação. Teu fogo em meu olhar brilhando está.
paixão.